Ok, vou começar com uma oração. Vamos orar. Pai Celestial, nós louvamos e bendizemos o Teu nome pelo privilégio, oportunidade de estarmos aqui, tirando esse tempo, esse intervalo quase que sabático, precioso de nossas vidas, para de fato nos concentrarmos num estudo um pouco mais profundo, um pouco mais atento de questões da Tua Palavra, Deus. Fala aos nossos corações, nos dá mentes atentas ao Dr. Jorge, a mim, aos nossos irmãos e irmãs aqui presentes também, Deus. E que em tudo que nós possamos estudar hoje, Cristo possa ser exaltado e glorificado em nossas vidas, Pai. Para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amen. I heard you had a very good question and answer time. Eu ouvi que vocês tiveram um tempo muito bom de perguntas e respostas. So all your questions are answered. Então todas as suas perguntas já estão respondidas. We can go home. A gente pode voltar para casa. I want to give you a talk that I prepared for Recife for August. Eu quero falar aqui hoje algo que eu preparei para falar em Recife em agosto. And that conference is going to be about sexuality. A conferência lá em Recife vai ser sobre sexualidade. But you are not only family members, you are pastors. Mas você não são apenas membros de uma família, muitos de vocês também são pastores. So we want to look at one book in the Bible Então eu quero olhar com vocês em um livro da Bíblia and see what the church in Corinth teaches us about family life and sexuality. e eu quero ver com vocês o que a igreja em Corinto nos ensina sobre a vida em família e sexualidade. Now, if you read your Bible, you will realize that there is a lot about sexuality from Genesis all the way through Se Revelation. você ler a sua Bíblia, você vai perceber que tem muito sobre sexualidade de Gênesis até Apocalipse. Be fruitful and multiply and fill the earth. Sejam frutíferos, multipliquem e encham a terra. Right from the beginning in the garden. Lá no comecinho, lá no jardim. All the way to Revelation. Até lá em Apocalipse. If you read the book of Revelation, Se você ler o livro de Apocalipse, there's a lot about sexuality in that book as well. tem muito de sexualidade naquele livro também. There were two churches that had particular problems with sexuality. Tinham duas igrejas que tinham problemas particulares com sexualidade. One had a false teaching, Uma tinha um ensino falso, like Balaam. como Balaão. You remember Balaam? Lembra Balaão? He was hired to curse God's people. Ele foi contratado para amaldiçoar o povo de Deus. And you remember the whole story. Você se lembra da história toda? He was a very interesting man. Um homem muito interessante. God used a donkey Deus usou uma mula to rebuke him. para repreender Balaão. Now you know you are really angry Agora você sabe que você está realmente irado when you're having a conversation with a donkey. quando você está tendo uma conversa com uma mula. The donkey had never spoken, Uma mula nunca falou and here's Balaam. e lá está Balaão. He taught Balak to destroy Israel Ele ensinou a Balaque para como destruir Israel, by doing this. fazendo isso. God will not allow me to curse them. Deus não vai permitir que eu os amaldiçoe. Remember, 3 times he blessed Israel, Lembra que 3 vezes ele abençoou Israel, but he still wanted the money. mas ele ainda queria a grana. So he says to Balaam, Então ele fala: here's what you do. é o seguinte, faz assim. Get them all drunk Faça com que eles fiquem todos bêbados and start having sex, e que comecem a ter relações sexuais and God will kill them. e Deus os matará. And 23,000 fell in one day. E 23 mil morreram em um dia. Well, apparently there was some Christian heresy Bom, aparentemente existia algum tipo de heresia cristã, was teaching the same thing. de herético cristão que estava ensinando a mesma coisa. You can have sex at pagan temples Você pode ter relações sexuais nos templos pagãos, and it's okay. que está tudo bem. There was another church Tinha uma outra igreja that had a woman que tinha uma mulher
who said she was a prophetess. que dizia ser uma profetisa. And she was sleeping with people in the congregation. E ela estava tendo relações sexuais com pessoas da igreja. You think you know some bad churches? Você pensa que você conhece algumas igrejas ruins? Some pretty bad churches in Revelation. Tem algumas igrejas bem ruins lá em Apocalipse. I always laugh. Eu sempre rio Oh, if we could only get back to the early church. quando as pessoas dizem: se a gente simplesmente pudesse voltar a ser como a igreja primitiva. Everything was so wonderful. Tudo era maravilhoso lá. Ananias, Ananias, Sapphira, Safira, these churches. essas igrejas de Apocalipse. There was never a perfect time in the church. Nunca existiu um tempo perfeito para a igreja. And there won't be until heaven E nunca existirá até o céu. and the new heavens and new earth. E é o novo céu e a nova terra. Well, Corinth. Bom, Corinto. Let's look at this book. Vamos olhar para esse livro aqui de Coríntios. Modern day Greece, Grécia moderna, and on one of those little peninsulas numa daquelas penínsulas, was Corinth. estava Corinto. It had been destroyed by the Romans Tinham sido destruídos pelos romanos and had been rebuilt. e depois reconstruídos. If I can say this, Se eu posso dizer, it was carnival every day in Corinth. lá em Corinto era carnaval todo dia. It's bad enough during carnival here. Já tem o carnaval aqui que é ruim. I've never been here during carnival, but I hear. Eu nunca estive aqui no Brasil durante o carnaval, mas eu ouço que é bem ruim. So what do we do? Então o que se faz? We wisely go and have a church retreat A gente pega e sai e faz um retiro da igreja durante o carnaval, to get away from it. para sair de perto do carnaval. There's only one problem with that. Só tem um problema com isso. Without the grace of God, Sem a graça de Deus, carnival will follow you. o carnaval vai te seguir, Because the problem is carnival porque o problema não é o carnaval. is here, O problema está aqui, people's hearts, no coração das pessoas, as well as their bodies. assim como o corpo delas. So that's the kind of church life that they faced there in Corinth. Então esse é o tipo de vida de igreja que eles tinham que encarar lá em Corinto. Now you know the book, maybe you even preached through it. Você conhece o livro, talvez você até já pregou nele. They had problems. Eles tinham problemas lá. I would never tell a young man to go to the First Baptist or Presbyterian Church of Corinth. Eu nunca indicaria a primeira igreja batista ou presbiteriana de Corinto para um jovenzinho. You must be loco en la cabeza. Pardon, espanhol. Você deve ser louco da cabeça se você fizer isso. If you take that pastorate, Se você aceitasse pastorear essa igreja, they're not sure about the resurrection. eles não têm certeza sobre a ressurreição. Men and women are fighting over gifts, Homens e mulheres estão brigando por causa dos dons. and it's a mess. É uma bagunça essa igreja. In fact, Paul says to them, E Paulo diz a eles: I can hardly write to you as Christians. eu mal posso escrever para vocês como cristãos. You are like little children. Vocês são como bebezinhos, criancinhas. So it deals a lot with pride. Então ele lida muito com orgulho aqui nessa carta. And it's important for us to remember E é importante que nós lembremos at the heart of all sexual sin que no coração de todo pecado sexual is pride, está o orgulho. self-centeredness, A pessoa centrada em si mesma. pleasure seeking. Pessoa que está buscando o prazer. So let's pick up in chapter 5. Então vamos começar ali no capítulo 5. 5 primary things the book teaches us. 5 coisas que o livro nos ensina. First one, Primeira delas. pardon, Desculpe. chapter 5. Capítulo 5. You must deal with sexual immorality if it's in your congregation. Se você tem imoralidade sexual na sua igreja, você precisa lidar com ela. So let's read chapter 5. Então vamos ler o capítulo 5. Whole chapter? please. Ok. 1 Coríntios, capítulo 5, ok? Vou ler o capítulo inteiro para os irmãos. Por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês. Imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, a ponto de um de vocês possuir a mulher de seu pai. E vocês estão orgulhosos. Não deviam, porém, estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso? Apesar de eu não estar presente fisicamente, estou com vocês em espírito.
E já condenei aquele que fez isso, como se estivesse presente. Quando vocês estiverem reunidos, em nome de nosso Senhor Jesus, estando eu com vocês em espírito, estando presente também o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, entreguem esse homem a Satanás, para que o corpo seja destruído e seu espírito seja salvo no dia do Senhor. O orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso celebremos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. Já lhes disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Com isso, não me refiro aos imorais deste mundo, nem aos avarentos, aos ladrões ou aos idólatras. Se assim fosse, vocês precisariam sair deste mundo. Mas agora estou lhes escrevendo que não devem associar-se com qualquer que, dizendo-se irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas, vocês não devem nem comer. Pois, como haveria eu de julgar os de fora da igreja? Não devem vocês julgar os que estão dentro? Deus julgará os de fora. Expulsem esse perverso do meio de vocês. So it really speaks for itself. Fala por si mesmo o texto. Paul is saying, Paulo diz, even the pagans até os pagãos don't do things like this. não fazem esse tipo de coisa. What is wrong with you? O que está de errado com vocês? You should be embarrassed. You should be weeping. Vocês deviam ter vergonha, vocês deviam estar chorando. But as is your proud. Mas ao contrário disso, vocês estão orgulhosos. And just so the first point is, Então o primeiro ponto aqui é, whether it's incest, seja incesto, homosexuality, homossexualidade just regular immorality, ou imoralidade comum, you can't tolerate it in your congregation você não pode tolerar nada de imoralidade na sua igreja, because it's like leaven. porque é como fermento. A little bit of leaven, Um pouquinho de fermento. Jesus says, Jesus diz, does what? faz o quê? The whole lump. Leveda toda a massa. If you let this go, Se você deixar isso continuar, it will be like a cancer in eating out your congregation. vai ser como um câncer comendo a tua igreja. If you allow it in a family in your church, Se você permitir que isso aconteça numa família na sua igreja, it will eat out that family. vai comer essa família. I cannot tell you Eu não tenho como te dizer how difficult it is como é difícil to deal with a young woman who has been molested growing up. lidar com uma jovenzinha que foi molestada enquanto crescia. And now she's trying to have a godly relationship with her husband. E agora ela está tentando ter um relacionamento piedoso com o marido dela. This is very difficult. É muito difícil. And my wife is dealing with many of these women. E minha esposa tem lidado com muitas dessas mulheres. And along with it are other things. E junto com isso tem outras coisas. Sometimes self-mutilation, Algumas vezes elas se mutilam. eating problems and sins. Traz problemas de alimentação. Two extreme reactions. Duas reações extremas. I hate sex. Eu odeio sexo. I feel so dirty. Eu me sinto suja. Some women take this approach. Algumas mulheres vão por esse caminho. I will become so fat Eu vou me tornar tão gorda and ugly, e feia no one will want to get near me. que ninguém vai querer se aproximar de mim. That's her self-protection. Essa é a autoproteção dela. The opposite, O oposto, that's all I'm worth, essa é a minha dignidade. is my body. Toda a minha dignidade está no meu corpo. And therefore, there's a lot of immorality. E então, porque o meu valor está no corpo, tem muita imoralidade na minha vida. So whichever of these, Seja qual for, you're going to have to deal with it. você tiver que lidar. This became public. Isso aqui, na igreja de Corinto, se tornou público. Whether it was his
stepmother or whether it was his actual physical mother. Seja se fosse a madrasta dele ou se era mesmo a mãe dele. He said, "This is so bad. Isso é tão ruim. You've got to deal with it." Você tem que lidar com isso. So that's the first thing that you need to remember. Então essa é a primeira coisa que você precisa lembrar. We cannot hide ourselves Nós não podemos nos esconder from the reality of this. dessa realidade. So that's chapter 5. Então esse é o capítulo 5. Chapter 6. Capítulo 6. Second point. Segundo ponto. You must not only deal with it, Você não apenas precisa lidar com a imoralidade sexual, you got to flee. você precisa correr da imoralidade sexual. Now it's interesting, and I won't go into long of my ideas. É interessante, eu não vou gastar muito tempo com as minhas próprias ideias, mas So here's Paul dealing with sexual things. aqui está Paulo lidando com questões sexuais. I'll come back to it. Eu vou voltar a isso. But all of a sudden he throws in here Mas de repente ele joga aqui how they're treating each other. como eles estão lidando e tratando uns aos outros. They're actually suing each other Eles estão processando uns aos outros in pagan courts. nas cortes pagãs. We don't know what the issues were. A gente não sabe quais eram as questões aqui. Let's put it like today. Vamos trazer para a realidade de hoje. I hire you Eu te contrato to build my house. para construir minha casa. You build my house. Você constrói minha casa. Something's wrong with it. Alguma coisa errada acontece com a minha casa, com a construção. What do I do? O que eu faço? I think you should go to the elders. Eu acho que você deveria ir aos presbíteros. Now it's a problem if the both of you are elders. Esse é um problema se ambos vocês forem presbíteros. But what Paul's saying, Mas o que Paulo está dizendo, you're going to pagans você está buscando pagãos, suing each other. processando uns aos outros. He says you've already lost your case. Você já perdeu sua causa. He says you should rather lose and take that loss Você deveria preferir perder a causa, perder dinheiro, ser prejudicado, than to ruin the name of Jesus. do que arruinar o nome de Jesus. So it's kind of interesting that gets thrown in here in the letter. Então é bastante interessante que esse assunto é trazido nesse ponto aqui da carta. And obviously this is an apostolic letter, but it's written by a pastor. Obviamente é uma carta apostólica, mas ela foi escrita por um pastor. He's trying to straighten out the problems in the Ele está congregation. tentando resolver os problemas da igreja. Then we pick up on sexuality again. Então a gente volta para o assunto sexualidade. Verse 9. Versículo 9 do capítulo 6. It's really a transition from the lawsuit issue back into sexuality. Please read those verses. É uma transição da questão da imoralidade sexual que foi para a questão da processar uns aos outros e agora ele está fazendo a transição de volta para a imoralidade sexual. Verse 9 to... 9 to 11. Ok, então eu vou ler do versículo 9 até o versículo 11. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar. Nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês. Mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. This is such an important passage. Essa é uma passagem muito importante. Maybe you ought to memorize it. Talvez você queira memorizar essa passagem. Such were some of you. Assim foram alguns de vocês. Let's go back through the list. Vamos voltar à lista. Sexually immoral, Imorais, idolaters, idólatras, adulterers, adúlteros, men who practice homosexuality, homossexuais, passivos ou ativos, thieves, ladrões, greedy, avarentos, drunkards, alcoólatras, revilers, caluniadores, or swindlers. trapaceiros. Now think with me theologically. Agora pensa comigo aqui teologicamente. All these things describe what? Todas essas coisas aqui descrevem o quê? Sim. Sin, but sin that's become a character.
mas um pecado que se tornou uma característica de caráter. It's very important to see this distinction. É muito importante ver essa distinção. I'll give you an example. Eu vou te dar um exemplo. Young lady, Uma jovem moça, daughter of believers. filha de crentes. She has a homosexual affair, Ela tem um caso homossexual. and they talk her to come to see me. E eles falam com ela para que ela venha conversar comigo. Now that my wife is trained, she would get this young woman. Agora que a minha esposa também foi treinada, ela falaria com essa jovenzinha. But at that time, I counseled. Mas naquela época fui eu quem a aconselhei. And this is what happened. E foi o seguinte que aconteceu. She worked for Planned Parenthood. Ela trabalhava para a maternidade planejada. You may know of it. It's a well-known abortion group in America. Talvez você os conheça, eles são um grupo de aborto muito conhecido lá nos Estados Unidos. So she works next to a lesbian. Então ela trabalhava do lado de uma lésbica. And the lesbian talks to her. E a lésbica começou a conversar com ela. Oh, you are such a sweet young lady. Ah, você é uma jovenzinha muito doce. And you are very, very sensitive. E você é muito sensível. You are probably not straight. Você provavelmente não é heterossexual. You probably are gay. Você provavelmente é gay. 2 years. 2 anos. She never gave in and had anything to do with the woman. Ela nunca caiu, nunca teve nada com essa mulher. She leaves Planned Parenthood. I'm sorry? And she leaves Planned Ela Parenthood. saiu desse trabalho lá na maternidade, na paternidade planejada, But she keeps thinking, mas ela continuou pensando: maybe I'm gay. ah, talvez eu seja mesmo gay. How will I know? Como é que eu vou saber? Unless I A menos que eu try. tente. So she experimente. goes out. Então ela sai, I don't know all the details, but she finds a woman and has a one-night sexual experience. então ela sai, encontra uma mulher e tem uma experiência homossexual de uma noite. So she came in and said, my problem is Então quando ela veio me ver, ela disse: meu problema é I am a homosexual. eu sou homossexual. And as we talked, E à medida que a gente conversava, it was kind, but it will sound harsh. foi gentil, mas vai parecer que foi duro. I said, you're not a homosexual. Eu disse pra ela: você não é homossexual. You are what the Bible calls Você é o que a Bíblia chama foolish. de tola. You're foolish Você é tola. in the sense of Proverbs. No sentido que Provérbios fala. You don't have the wisdom to listen to the right people. Você não tem a sabedoria para ouvir as pessoas certas. The people that love you, As pessoas que te amam, care for you, cuidam de você, you don't listen to. você não as ouve. But this woman, Mas essa mulher, whose goal was obviously to get you into bed with her, cujo objetivo obviamente é fazer com que você fosse para a cama com ela, you listen to her. a ela você ouve. It's like the garden. É como no jardim. You listen to the evil one and you get in trouble. Você ouve o ímpio e você se dá mal. Now I say all that. Eu disse tudo isso. She did have sin to repent of. Ela de fato tinha pecados que ela precisava se arrepender. But the primary sin wasn't sexual. Mas o pecado principal não era sexual, It was religious. era religioso. Who is going to be your God? Quem vai ser o seu Deus? So we're not talking about her. Então eu não estou falando sobre ela. But these are people who have these characteristics. Mas essas pessoas são pessoas que têm essas características. Now think with me secondly. Pense comigo aqui. What changed them? O que os mudou? O que os mudou? Jesus. Yeah. Jesus and the Holy Spirit. Jesus e o Espírito Santo, tá aqui no final do versículo 11. That's what it says. É isso que diz aqui. Listen carefully. Ouça atentamente. You were all these things, Vocês eram todas essas coisas, but you were washed, mas vocês foram lavados, the blood of Christ. o sangue de Cristo. You were set apart for God's glory Vocês foram separados para a glória de Deus and e sanctification of the Holy Spirit. justificados, santificados pelo Espírito Santo. Triune God changed you. O Deus triuno mudou vocês. Why is this so important? Por que isso é tão importante? Because when someone comes to you and says, I'm a homosexual, Porque quando alguém vem até vocês e diz: eu sou homossexual,
or any of these other perversions, ou qualquer uma dessas outras perversidades aqui, you have to say to them, você precisa dizer para eles, it is not physical heredity. não é a impureza física. Am I right? Eu tô certo? Okay. I assume all of you are born again. Eu assumo aqui que todo mundo aqui já nasceu de novo. If you're not, Se você não nasceu de novo, you better talk with me, por favor, venha falar comigo. because you shouldn't be a pastor if you're unconverted. Porque você não deveria ser um pastor se você não nasceu de novo. It's happened, Acontece, but God can save you. mas Deus pode te salvar. Okay. I look at each of you. Eu olho para cada um de vocês. Are you a man? Você é um homem, Sim. Are you a brasileiro? você é brasileiro. When you got converted, Quando que você se converteu? did you become a woman? Quando você se converteu, você se tornou uma mulher? Did you become an American Você se tornou um americano? or a Portuguese? Ou um português? Do you see what I'm saying? Você percebe o que eu estou dizendo aqui? Your biology didn't change when you were saved. A sua biologia não mudou quando você foi salvo. A man is a man, Um homem é um homem, a woman is a woman, uma mulher é uma mulher. and conversion doesn't change that. E a conversão não muda isso. So I think this is an indirect way of saying to people, Então eu acho que essa é uma forma indireta de dizer para as pessoas. your problem is not your physical heredity, O seu problema não é o seu pecado físico, a sua questão física. it is your spiritual É a sua questão espiritual. DNA that has to change. O seu DNA espiritual que precisa mudar. You are in the first Adam, Você está no primeiro Adão you have to be in the second e Adam. você precisa estar no segundo Adão. That should bring great hope. É isso que deve trazer grande esperança. See? Percebe? Great hope. Grande esperança. And you can use that with all these. E você pode usar isso com todos esses. So if you argue that homosexuality is hereditary, Se você argumentar que homossexualidade é hereditária, you have to say that swindling and stealing, você vai precisar dizer que trapacear, roubar and adultery. e adultério também. I couldn't help. Eu não podia ajudar, não pude fazer nada. My genes made me do it. Os meus genes me fizeram fazer isso. You see, the Bible takes a different position. Percebe? A posição da Bíblia é diferente, não é essa? Now let's read the rest of the chapter. Então vamos ler o resto do capítulo 6, a partir do versículo 12. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Os alimentos foram feitos para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá ambos. O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De maneira nenhuma. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois como está escrito, os dois serão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo os comete, mas quem peca sexualmente peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Now here is good pastoral counseling. Aqui existe muito bom conselho pastoral aqui nesse texto. Apparently the Corinthians were using phrases. Aparentemente, os coríntios estavam usando algumas frases. Since I am in Christ, Já que eu estou em Cristo, all things are lawful for me. tudo me é permitido. Have you met Christians like that? Já encontrou cristãos que pensam assim? I am under grace. Eu estou debaixo da graça, I am not under law. eu não estou mais debaixo da lei. Therefore, Então, portanto, I have freedom. eu tenho liberdade. Paul's answer, A resposta de Paulo, yeah, but it's not helpful. sim, mas não vai te ajudar em nada.
Everything that is lawful Tudo que é permitido is not helpful. não é útil. Nem tudo que é permitido é útil. They repeat that. Eles repetem isso. All things are lawful, but I will not be enslaved by anything. Tudo me é permitido, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma dessas coisas. It's a good model of counseling. É um bom modelo de aconselhamento. Now here's another one. Aqui tem outra questão. They were very logical. Eles eram muito lógicos. My stomach Meu estômago was made to receive food. foi feito para receber comida. My were meant for sex. foi feito para o sexo. So just like the stomach Então, assim como o estômago needs food, precisa de comida, I need sex. eu preciso de sexo. It's just a natural need. É uma necessidade natural. Paul gets very pointed. Paulo vai direto no ponto. Your body's not made for immorality. O seu corpo não foi feito para imoralidade. All sex isn't equal Não é todo sexo, todo tipo de sexo não é igual, because your body, as well as your spirit, porque o seu corpo, assim como o seu espírito, has been redeemed by Christ. foi redimido por Cristo. And therefore, E assim, portanto, when you physically unite with someone else, quando você se une fisicamente com alguma outra pessoa, it's really the purpose is to become one person. de fato tem o propósito de se tornar uma só pessoa. And that's why you don't want to do that with a prostitute. E é por isso que você não quer fazer isso com uma prostituta. There were thousands of prostitutes. Existiam milhares de prostitutas. There must have been the Corinthian equivalents of motels. Deveria haver o equivalente corinto aos motéis. In fact, you didn't even have to go to a motel. De fato, eles nem precisavam ir no motel. You could go to a worship facility. Você poderia ir a um prédio de adoração. Now, I am not a prophet, Eu não sou um profeta, nor a son of a prophet, nem um filho de profeta. but I wouldn't be surprised someday soon coming to your city. Mas eu não me surpreenderia se muito em breve chegasse na sua cidade Some church algum tipo de igreja who not only has coffee que não apenas tem café to keep people awake, para manter as pessoas acordadas, maybe has prostitutes on the side mas talvez tenha algumas prostitutas ali do lado to keep you excited about worship. para te manter animado sobre a adoração, pela adoração. I don't think it's as crazy as it sounds. Parece muito louco, mas eu não acho que é tão louco quanto soa. You must flee immorality Você precisa fugir da imoralidade, because it's fed by pride, porque ela é alimentada pelo orgulho, selfishness. pelo egoísmo, You don't care about the other e person. você não se preocupa com os outros. Well, chapter 7. Capítulo 7. You must help people to have God's perspective on sexuality. Você precisa ajudar as pessoas a ter a perspectiva de Deus sobre sexualidade. And that's verses 1 through 5. E isso está nos versículos 1 a 5 de 1 Coríntios 7. Let me read. Please. 1 Coríntios 7, de 1 a 5. Quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, é bom que o homem não toque em mulher. Mas por causa da imoralidade, cada um deve ter sua esposa, e cada mulher o seu próprio marido. O marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher, e da mesma forma a mulher para com o seu marido. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo, para se dedicarem à oração. Depois, unam-se de novo, para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. So here you have God's view of sexuality. Aqui você tem a visão de Deus da sexualidade. It is a gift A sexualidade é um presente to give to your spouse. que você deve dar ao seu cônjuge. The first and second great commandments don't stop when it comes to sex. O primeiro e o segundo mandamento, eles não deixam de valer quando chega na questão da sexualidade. Sex should be to the glory of God O sexo também deve ser para a glória de Deus and the building up of your spouse.
e para a edificação do seu cônjuge. Now, is there anything totally the opposite of Brazilian and American thinking? Agora, isso é algo que vai totalmente no oposto da maneira dos brasileiros e dos americanos pensarem sobre sexo. Totally the opposite. Totalmente o oposto. And listen well, men, Presta atenção, homem, because you are Brazilian men. porque você é um homem brasileiro And you have been taught e você foi ensinado by your culture and especially advertisement pela sua cultura e pelas propagandas that women's bodies are for you. que o corpo das mulheres, eles são para vocês. Most men get that. A maioria dos homens entenderam isso. Wife, Esposas, you're mine. você é minha. It also says here, Também diz aqui the wife can say the same thing. que a mulher pode dizer a mesma coisa. You belong to me. Você pertence a mim. Get off the internet. Sai da internet. Stop looking at other women. Pare de olhar para outras mulheres. That's not your body. Esse não é o teu corpo. I am. Eu sou. Women, you should talk like that. Mulheres, vocês deviam falar assim. Because this is God's way. Porque essa é a maneira de Deus. And that's the only thing that can prevent immorality. E essa é a única coisa que pode prevenir a imoralidade. Not just because you know it's wrong. Não só porque você sabe que é errado. How could I hurt my wife? Como que eu posso machucar minha esposa? You know why men like pornography? Sabe que os homens, sabe por que os homens gostam de pornografia? Besides sin and selfishness, Além do pecado e do egoísmo, 2 reasons. 2 razões. They can control pornography. Eles podem controlar a pornografia. You gotta love your wife. Você tem que amar sua esposa. I don't mean this as an insult. Eu não tô querendo insultar com isso. Women take work. Mas mulher dá trabalho. Marriage takes work. Casamento dá trabalho. Pornography is easy. Pornografia é bem fácil. The second thing, A segunda coisa, it ruins the man because he doesn't live in reality. arruína o homem porque faz com que ele não viva na realidade. He has no relationship with that thing, on the pornography. Ele não tem relacionamento nenhum com aquela coisa lá na pornografia. It's imaginary. É tudo imaginação. That woman has no relationship to you. Aquela mulher não tem relacionamento nenhum com ele. You see, it really teaches men not to face reality. A pornografia de fato ensina o homem a não lidar com a realidade. Now, I'll be honest with you. Eu vou ser sincero com vocês. My guess is it happens here. Eu aposto que acontece aqui também. It might even be possible that there are pastors here today that are struggling with É pornography. possível que existam pastores aqui hoje que estão lutando com pornografia. I know of cases in the United States Eu conheço casos nos Estados Unidos where there are pastors in jail today onde existem pastores que hoje estão presos because they thought they were forming a relationship with a real woman. porque eles pensavam que eles estavam formando um relacionamento com uma mulher real Who showed a picture que mostrou uma foto but was 14 years old. e tinha 14 anos de idade, But it wasn't a 14-year-old. mas não era uma menina de 14 anos de idade. It was a policeman Era um policial doing undercover work. fazendo trabalho disfarçado. So this is a serious issue. Então essa é uma questão muito séria. We can't teach our men and women to be pure unless we are. Nós não podemos ensinar os nossos homens e mulheres a serem puros, a menos que nós sejamos puros. There's one thing, it's very, very, very interesting. E tem uma coisa aqui muito, muito interessante. Now read one more. Did you read verse 6? Ok, vou ler o versículo 6. 6 and 7. 6 e 7. Digo isso como concessão e não como mandamento. Gostaria que todos os homens fossem como eu, mas cada um tem o seu próprio dom da parte de Deus. Um de um modo, outro de outro. I have never heard a sermon Eu nunca ouvi um sermão on the charismatic gift no dom carismático of marriage do casamento or singleness. ou de ser solteiro. But that's
That's in the original Greek. Mas é isso que está aqui no grego, no original. So if this is a God-given gift Se esse é um dom dado por Deus, that is to be used for your spouse, que deve ser usado para o seu cônjuge, begins to change everything. isso começa a mudar tudo. Now I've been hard on the men. Eu tenho sido duro com os homens. I wish my wife was here. Eu queria que minha esposa estivesse aqui. I'd call her up now. Eu ia chamar ela agora You have at the women. e falar assim: agora pega as mulheres, Tell them off. fala com elas. One of her jobs when I was in the pastorate, Um dos trabalhos dela quando eu estava no pastoreio, I'd say, go talk to that lady. eu falava para ela: vai lá e conversa com aquela mulher ali. She's not dressed in an appropriate way. Ela não está vestida apropriadamente. She shouldn't come to church looking like that, Ela não devia vir à igreja vestida dessa forma. not even on the beach. Nem mesmo na praia ela devia se vestir assim. Go talk to her. Vai lá e fala com ela. I'm not going to come up Eu não vou. and say, excuse me, Eu não vou chegar lá e falar assim: com licença, you're dressing like a whore. você tá vestida como uma prostituta. Let my wife say that. Deixa a minha esposa falar. But it goes both ways. Mas isso funciona para os dois lados. Because you poor women, Porque vocês, pobres mulheres, you've listened to these stupid men. têm ouvido a esses homens estúpidos, That all you are body parts. dizendo para você que tudo que você é são partes, é um corpo, é físico. You are an image bearer of God. Você é alguém que carrega a imagem de Deus. I'll tell you what changes men Vou te falar o que muda o homem. is the Holy Spirit. É o Espírito Santo. But it's one simple thing. Mas uma coisa muito simples. 1 Timothy chapter 5, 1 Timóteo, capítulo 5, Paul says this. Paulo diz o seguinte: How do you treat old men like me? como é que você lida com homens velhos como ele, Like fathers. como pais? Older women Mulheres mais velhas as como mothers. Mothers. Younger men as jovens, homens como animal. irmãos. What about younger women? E sobre as mulheres jovens, Treat them as trate-as como sisters in all purity. irmãs com toda pureza. Why do you think he adds that phrase? Por que você acha que ele adiciona essa frase, com toda pureza? Incest does happen. Porque o incesto acontece. I'm actually counseling a pastor's son Eu estou, na verdade, aconselhando o filho de um pastor who molested his younger sister que molestou sua irmã mais nova through contact with the internet. através da internet. But it's rare. Mas é raro. Why? Por quê? At least in the United States, I assume it's the same here. Pelo menos lá nos Estados Unidos, eu assumo que seja o mesmo aqui no Brasil. What's the difference between your sister Qual que é a diferença entre a sua irmã and a woman? e uma mulher? She's your sister. Ela é sua irmã. What do you do to your sister? O que você faz com a sua irmã? Você bate nela, né? Dá uns peteleco. Until somebody else does something to her. Até que alguém faça algo com a tua irmã. So I have to walk through this with men. Então eu tenho que trabalhar isso com os homens. There's only two kinds of women in the world. Só existem dois tipos de mulheres no mundo. It's not good looking and bad looking. Não são as bonitas e as feias. It is godly and ungodly. São as piedosas e as ímpias. What do you do with godly women? O que você faz com as mulheres piedosas? You protect them. Você as protege. You defend them. Você as defende. What do you do with ungodly O women? que você faz com as mulheres impiedosas? You flee. Você corre. You pray for them. Você ora por elas. You're like Noah's good sons. Você é como os filhos, o bom filho de Noé andando de costa. E joga a capa para cobrir. So I can't talk to you Eu não posso falar com você dressed like that. se você estiver vestido assim. And when men begin to think this way, E quando homens começam a pensar dessa forma, how many times have we been taught quantas vezes nós fomos ensinados a woman's body sells things? que um corpo da mulher vende coisas? Now, I'll be honest. Eu vou ser honesto. What does a woman's breasts and body parts have to do with toothpaste,
tires, or anything else that's sold. O que os seios de uma mulher ou o corpo de uma mulher tem a ver com pasta de dente, pneus ou qualquer outra coisa? They just want to treat you like Pavlov's dog. Eles só querem te tratar como um objeto mesmo. Como se você fosse um cachorrinho que você... Não é. Você quer tratar você como um cachorrinho que você pega o ossinho e aí você joga o ossinho e o cachorrinho vai lá pegar o ossinho. So people who want to sell things, Então as pessoas que querem vender coisas, they know sex sells, eles sabem que o sexo vende and you have to change that. e você precisa mudar isso. Well, there's a lot. We won't go to the rest of the chapter. Tem muita coisa aqui, a gente não vai caminhar pelo resto do capítulo, But there's stuff that we said before about marriage and divorce. mas aquelas coisas que a gente falou sobre casamento e divórcio. In the midst of all that, Paul says, be content. E no meio de tudo isso aqui, de toda essa questão, Paulo diz, estejam satisfeitos, contentes. Very interesting. Paul relates sexual immorality and covetousness É interessante que Paulo, ele relaciona imoralidade sexual e cobiça in chapter 5 of Ephesians. no capítulo 5 de Efésios. And it's very simple. É muito simples. What is sexual lust? O que é a cobiça a sexual? It's a form of covetousness. É uma forma de você cobiçar o desejo as coisas do outro. I want that Eu quero aquilo for me. para mim. See? It's a form of coveting. É uma forma de cobiça. So, we need to teach about marriage and one other thing. Nós precisamos ensinar sobre casamento e mais uma coisa. Sometimes I get young men that know the Bible, Às vezes eu tenho alguns jovens que conhecem a Bíblia and they're struggling with sexual lust, e eles estão lidando com desejos sexuais. maybe pornography and masturbation. Às vezes pornografia e masturbação. And they come and they quote chapter 7. E eles vêm e eles citam o capítulo 7. Please get me a wife, Por favor, me arranje uma esposa, because I'm burning. porque eu tô queimando. And Paul says, E Paulo diz, it's better to marry than burn. é melhor casado que viver abrasado. Oh, I'm burning. Eu tô abrasado. You know what I say to them? Sabe o que eu falo para eles? Keep burning. Continue queimando, continue abrasado. Marriage will not stop pornography and masturbation. O casamento não vai parar a pornografia e a masturbação. In and of itself. Só o casamento não vai resolver esse I problema. cannot tell you how many times Eu não posso te contar quantas vezes that I'll end up counseling someone. eu estava aconselhando alguém. The wife, A esposa, she is beautiful. ela é linda. Everyone would say that. Todo mundo diria isso sobre Women ela. and men. Homens e mulheres diriam que ela é linda. Here's this beautiful woman. Então tá aqui essa linda mulher. What's he doing? E o que ele está fazendo? He's over in the corner Ele está lá no cantinho, watching pornography assistindo pornografia and masturbating. e se masturbando. What's wrong with you? Qual é o seu problema, cara? You know what it is? Sabe qual é o problema? He's a little boy. Ele é um garotinho. This little boy hasn't grown up. Esse garotinho não cresceu. Jesus said, Jesus disse, I didn't come to be served. eu não vim para ser servido. I came to serve. Eu vim para servir. That's his problem. Esse é o problema dele. He's not there to serve. Ele não está ali para servir. He's there to take. Ele está ali para receber. So I tell the young man, Então eu falo para esses jovens, forget it. esqueça. You need to grow up Você precisa crescer and become godly. e se tornar piedoso. And I've had several of them in my own church E eu tenho muitos homens na minha própria igreja get really upset with me que ficam muito bravos comigo, because I look at them porque eu olho para eles right in the eye. direto no olho deles Don't come to my house e eu falo, não venha para minha casa and try to date my daughter tentar namorar a minha filha, because I won't let you in. porque eu não vou deixar você entrar. Besides having sexual problems, Além de ter problemas sexuais, you don't have a job. você não tem trabalho. Go get some work. Vai arranjar emprego.
and become responsible. e se tornar responsável. So we have lots of little boys Então a gente tem um monte de menininho who just basically think que basicamente pensam marriage is just one long sexual encounter. que o casamento é simplesmente um longo encontro sexual. And I have to tell them, E eu preciso falar para eles. sex is like icing on the cake. O sexo é como a cereja em cima do bolo. It's not the cake. Não é o bolo. So, Então, these are the principles. esses são os princípios. Quickly, two more. Rapidamente, mais 2. You must, we've already begun to see, but you must see the connection of sex and worship. Você precisa ver a conexão entre sexo e adoração. There really is a connection Existe uma conexão. because what you serve Porque aquilo que você serve becomes your treasure, se torna o seu tesouro. and for many, E para muitos, sex becomes their God. sexo se torna o Deus deles. The problem is this. O problema é o seguinte: We are image bearers. nós portamos a imagem de Deus. We are worshipers. Nós somos adoradores. If we don't worship God, Se nós não adorarmos a Deus, we'll worship something in the nós creation. vamos adorar alguma coisa na criação. And that's what happens with many. E é isso que acontece com muitos. Now, sometimes it can actually be a connection with, as I said, with temple prostitution. Muitas vezes você pode ver uma conexão com prostituição no templo. Look at chapter 10. Veja o capítulo 10 de 1 Coríntios. Just go ahead and read the chapter. Vamos ler o capítulo 10 inteiro de 1 Coríntios. Porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles, por isso seus corpos ficaram espalhados no deserto. Essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobicemos coisas más, como eles fizeram. Não sejam idólatras, como alguns deles foram. Conforme está escrito, o povo se assentou para comer e beber e levantou-se para se entregar à farra. Não pratiquemos imoralidade, como alguns deles fizeram, e num só dia morreram 23.000. Não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram, e foram mortos por serpentes. E não se queixem, como alguns deles se queixaram, e foram mortos pelo anjo destruidor. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape, para que o possam suportar. Por isso, meus amados irmãos, fujam da idolatria. Estou falando a pessoas sensatas. Julguem vocês mesmos o que estou dizendo. Não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é uma participação no sangue de Cristo? E que o pão que partimos é uma participação no corpo de Cristo? Como há somente um pão, nós que somos muitos somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão. Considerem o povo de Israel. Os que comem dos sacrifícios não participam do altar? Portanto, o que estou querendo dizer? Será que o sacrifício oferecido a um ídolo é alguma coisa? Ou o ídolo é alguma coisa? Não. Quero dizer que o que os pagãos sacrificam é oferecido aos demônios e não a Deus. E não quero que vocês tenham comunhão com os demônios. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Porventura provocaremos o ciúme do Senhor? Somos mais fortes do que Ele? Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o dos outros. Comam de tudo que se vende no mercado, sem fazer perguntas por causa da consciência. Pois do Senhor é a terra e tudo o que nela existe. Se algum descrente o convidar para uma refeição e você quiser ir, coma de tudo que lhe for apresentado, sem nada perguntar por causa da consciência. Mas se alguém lhe disser, isto foi oferecido em sacrifício, não coma,
tanto por causa da pessoa que o comentou, como da consciência, isto é, da consciência do outro e não da sua própria. Pois por que minha liberdade deve ser julgada pela consciência dos outros? Se participo da refeição com a ação de graças, por que sou condenado por algo pelo qual dou graças a Deus? Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Não se tornem motivo de tropeço, nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. Também eu procuro agradar a todos, de todas as formas, porque não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos, para que sejam salvos. Read 11:1. Tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Don't need to make many comments. Não precisamos fazer muitos comentários aqui. But do you see how worship, proper or improper, can be tied up with sexuality? Você percebe como a adoração apropriada ou não apropriada pode estar ligada à sexualidade? I won't talk about ultimately where did the people go who died in the wilderness. Nós não vamos falar aqui exatamente sobre onde as pessoas foram, essas pessoas que morreram ali no deserto. But see what he actually says. Mas veja o que ele realmente diz. They were all baptized into Moses. Todos eles foram batizados em Moisés. Through the cloud, the presence of the Lord, Através da nuvem, da presença do Senhor and the sea, e do mar, they became the people of God. eles se tornaram o povo de Deus. They all drank of what? Eles todos beberam do quê? The water that came out of the rock. Da água que saiu da rocha. Now Paul says Agora Paulo diz an amazing thing. uma coisa fantástica. That rock was Jesus. Essa rocha era Jesus. Now do you understand? Agora você entende. The second time, A segunda vez, when Moses got angry and hit the rock, quando Moisés ficou irado e bateu na rocha, instead of speaking to it, ao invés de falar com a rocha, how that was offensive to God. por que isso foi uma ofensa para Deus? Now they participated in all of that, Eles participaram em tudo isso, but what happened? e o que aconteceu? They all died. Eles todos morreram. And so you need to warn people. Você precisa alertar as pessoas. Whatever your treasure is, Onde estiver o seu tesouro, functionally becomes your God. isso funcionalmente se torna o seu Deus. And if functionally sex is your God, E se funcionalmente sexo é o seu Deus, it can cost you. isso pode te custar. Notice there in verse 23, Perceba ali no versículo 23. Paul comes back to those phrases. Paulo volta àquelas frases. All things are lawful. Tudo me é permitido. All things are lawful. Tudo me é permitido. So like a good preacher, Então, como um bom pregador, he emphasizes it again. ele enfatiza isso de novo. It's difficult living in a culture like yours. É difícil viver numa cultura como a sua. And he gives some wisdom. E ele nos dá aqui alguma sabedoria. Don't ask a lot of questions Não faça muitas perguntas for the sake of conscience. por causa da consciência. But boy, if it comes up, Mas ó, se vier, se você ficar sabendo, you need to leave, você precisa sair fora. whether it's food Seja comida or sex. ou sexo. Maybe you're invited somewhere. Talvez você seja convidado para ir em algum Well, lugar. let's look at a movie together. Ah, vamos assistir um filme juntos. No, I can't. Não posso. And so that's the fourth one. You must see the connection of sex and worship. É aí que você precisa ver a conexão entre sexo e adoração. And because sex is such a powerful experience, E porque o sexo é uma experiência poderosa. it can almost control a person's life. Pode quase controlar a vida de uma pessoa. The last thing before we close, or I should say, ask any questions. A última coisa antes da gente abrir para algumas perguntas. Chapter 15. Capítulo 15. We won't take time to read it. Nós não vamos investir o tempo lendo. You're familiar with it. Você conhece a passagem. About what? Sobre o quê? The resurrection. A ressurreição. Our bodies will be raised. Nossos corpos serão erguidos, serão ressuscitados. Praise God. Louvado seja Deus. It's not just our spirits. Não é só o nosso espírito. You know, we go to heaven when we die. Quando nós morremos, nós vamos para o céu. But if I can say it respectfully, Mas se eu posso dizer isso com todo respeito, as much as I want to see Jesus, tanto quanto eu quero ver Jesus, I don't want to run around naked. eu não quero ficar andando pelado.
And that's the way Paul talks. E essa é a forma como Paulo fala. It's better to be with the Lord É melhor estar com o Senhor than here. do que aqui. But Mas I don't want to have no body. eu não quero não ter corpo. So on the last day, Então no último dia, we will be raised from the dead nós vamos ser ressuscitados dos mortos and have bodies e nós teremos corpos that cannot sin, que não podem pecar, cannot get sick, não podem ficar doentes cannot die. e não podem morrer. Praise God. Louvado seja Deus. However, Entretanto, there's going to be a major difference. vai ter uma grande diferença. And I can't understand this one. E eu não consigo entender essa daqui. My wife and I, we look at each other. A minha esposa e eu, nós olhamos um para o outro. It'll be 44 years Vão ser 44 anos this July. em julho agora. What's it like being single? O que vai ser solteiro? We know Nós sabemos there's no marriage in heaven. que não há casamento no céu. So again, the way I think, Então, da maneira como eu penso, Jesus said we're going to be like the angels. Jesus disse que nós vamos ser como os anjos. There's only two choices. Só tem duas escolhas. The angels have sex with everybody. Ou os anjos têm sexo com todo mundo, I don't think that's it. e eu não acho que é isso. They're not involved in sexuality. Ou eles não têm envolvimento sexual. So we have to put sex, as good as it is, Então nós precisamos colocar o sexo, por melhor que ele seja, in view of the eternal resurrection. na perspectiva da ressurreição eterna. Strange, you won't be married. Vocês não vão ser casados. Esquisito. But the good thing is, Mas a coisa boa é a seguinte: you won't care. você não vai estar nem aí. Because we'll be with Jesus. Você vai estar com Jesus. That's really strange. Isso é muito estranho. Now, only old people like my wife and myself, Só pessoas velhas como minha esposa e eu. they say, well, what will happen if you die? Aí o que vai acontecer se eu morrer? So I always say to her, Então eu sempre digo para ela: if I die, se eu morrer, marry quickly case rapidamente and marry young. e case alguém jovem, com alguém jovem. And she tells me, E ela me fala: I'll try to pick your wife. eu vou tentar escolher a tua esposa. We have several friends Nós temos muitos amigos who are dying of cancer. que estão morrendo de câncer. And they said to their husband, E eles falaram pro marido delas: that's who you should marry. você devia a mulher tá morrendo e falou pro marido: é aquela ali que você devia casar com ela, ó. She's godly, Ela é piedosa, and she'll take good care of you. ela vai cuidar bem de você. And I can die in peace. E eu posso morrer em paz. So we talk about this. Então a gente fala sobre isso. But when we get to heaven, Mas quando a gente chegar no céu, no marriage. não tem casamento. All of that is to say, Tudo isso para dizer o seguinte: let's not make something in creation, não vamos fazer algo que pertence à criação, as good as it is, por melhor que seja, to be exalted over Jesus para Christ. ser exaltado acima de Jesus Cristo. The eternal state O estado eterno will not have sexuality. não vai ter sexualidade. Others argue with me, Outros discordam de mim, but I'm not convinced. mas eu não me convenci até hoje. I have one friend, Eu tenho um amigo, he says, well, there won't be any sex, ele disse: não vai ter sexo, but we'll still be married. mas aí a gente ainda vai ser casado. I mean, don't you remember the Sadducees with Jesus? Você não lembra dos saduceus ali com Jesus? She had 7 husbands. Tem 7 maridos, e aí? Whose is she going to be in the resurrection? E aí, quando ela ressuscitar, ela vai estar casada com quem? None of the 7 Nenhum dos 7. going to be married to Jesus. Nós vamos estar casados com Jesus. And that's not a physical sexual thing. E isso não é uma questão física sexual. So these 5 things. Então essas 5 coisas. First one, Primeira, chapter 5. capítulo 5. You got to deal with the sexual immorality in your congregation or it will destroy it. Você precisa lidar com a imoralidade sexual na sua igreja, ou a imoralidade sexual vai destruir a tua igreja. Secondly, Segunda coisa, you need to teach your people. você precisa ensinar o teu povo. Flee immorality before it destroys you. Fuja da imoralidade antes que ela o destrua. Thirdly, Terceira coisa, replace that with God's view of sexuality. tire a imoralidade sexual e coloque no lugar a visão de Deus de sexualidade. It's a gift to be given. É um dom, um presente a ser dado. Fourthly, Quarta coisa, see this connection perceba essa conexão between worship
entre adoração and sexual sin. e pecado sexual. Because you will never be able to break that bondage. Porque você nunca será capaz de quebrar essa escravidão, Such were some of you assim como eram alguns de vocês, until até que you see the core of worship. você veja o coração da adoração. And finally, E finalmente, see sex in the light of eternity. olhe para o sexo à luz da eternidade. This needs to be your perspective, Essa precisa ser a sua perspectiva and you need to teach this to people. e você precisa ensinar isso às pessoas. Now, you combine all that good theology Você combina toda essa boa teologia with what Valdeci was saying com o que Valdeci estava dizendo about how to counsel. sobre como aconselhar. And may God bless you. E que Deus o abençoe. So I think we have some time for questions or no?